Bom dia a todos. O nosso objetivo aqui é estudar um pouquinho a carta de Paulo à igreja de Tessalônica. E, a princípio, esse curso visa a gente falar um pouquinho da primeira carta. O tema desse curso é um olhar para o futuro, porque a carta de Tessalonicenses, em todos os seus capítulos, o apóstolo Paulo sinaliza para a eternidade, para as coisas vindouras, para a volta de Cristo. Possivelmente isso ocorre porque Timóteo escreve para Paulo querendo informações, porque o povo daquela comunidade estava muito preocupado se o fim dos tempos estava chegando. Então eles têm algumas atitudes, nós vamos ver depois no decorrer do livro, mais à frente, em que eles resolveram não trabalhar. Para que eu vou trabalhar se o mundo vai acabar amanhã? Não preciso trabalhar mais. Então, com essas questões, chega para o apóstolo Paulo, ele resolve escrever para a igreja, e muitas vezes nós podemos nos assemelhar a isso. Sei que a gente tem uma visão, graças a Deus, aqui mais consciente das coisas, mas alguns deles lá da igreja de Tessalônica passavam por essa questão. Já que o fim é próximo, para que trabalhar? Para que se esforçar para algumas coisas? Mas nós vamos chegar lá, isso está lá para frente um pouquinho. O objetivo, então, a introdução desse curso é desafiar a cada um de vocês a olhar para o futuro, mas tendo os pés aqui, no presente. Aprender com exemplos que nós temos no passado, principalmente mostrando essa carta aqui no começo da era cristã, em conformidade com os padrões de Cristo. E ele vai trabalhar com várias áreas, orientando aquela igreja nas questões de aprovação. Buscamos o temor de quem? Temor de homens, temor do Senhor. O apóstolo Paulo vai falar muito disso. Fala muito também sobre sexualidade nessa carta. Já era um problema sério, principalmente quase no todo o mundo grego antigo. Era muito marcante a promiscuidade sexual. E no Império Romano também. Vai falar sobre amor, vai falar sobre trabalho, como eu disse. Vai falar sobre dignidade, sem dúvida vai falar sobre destino eterno. Visando o objetivo que está no final da carta, quando o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, está fechando a carta, ele fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então a gente vai passar por esses assuntos. Sabemos que tem essa primeira carta e a segunda, e Paulo escreve essa carta da onde? Começou assim essa história. Paulo sai ali, então você está vendo as setinhas vermelhas mostrando na sua segunda viagem missionária, nós vamos ler o texto de Atos já já. Ele sai aqui de Jerusalém, passa a Cesareia, para em Antioquia, continua, tudo aqui é o pedaço da Ásia ainda, que você está vendo. Até Troade, aí atravessa, e aí o que seria tanto esse pedaço? Quando você vê Bereia, Tessalônica, Filipo, Corinto, Atenas, aqui hoje é considerada a Grécia. Naquele tempo era dividido em duas, Macedônia e Acaia. Acaia sendo essa partinha de baixo aqui e a Macedônia ali em cima, Hoje é tudo considerado Grécia, ok? Então o apóstolo Paulo faz essa longa viagem, passa por todos esses locais, Você vê que ali nesse nosso mapa tem o que é marcado como estradas, Então isso é um dos grandes avanços que o Evangelho teve, quando a gente vê Gálatas dizendo para nós, que chegou à plenitude dos tempos. Então, por isso, houve uma expansão tão grande do Evangelho, devido também ao sistema, vamos chamar assim, rodoviário, romano. Era muito boa as estradas romanas. E elas eram seguras, porque o Império Romano tinha esse cuidado de fazer com que as cargas fossem de um lado para o outro. Se é lógico, se tivesse muitos salteadores, tinha, lógico, salteadores, mas elas eram seguras e eram estradas bem feitas. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Atos, que diz assim: tendo passado, e voltando lá, vou voltar o mapa ali para vocês, eu vou ler no meu texto aqui, Antípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica. Então você está vendo lá em cima, Antípolis, Paulo passou por ali e aí continua, E chegaram, quem foi? Paulo e Silas, seu companheiro, que ora aqui também na carta é chamado de Silvano,
chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Então essa normalmente era uma estratégia que Paulo usava. As sinagogas elas foram montadas quase na virada antes do Senhor Jesus chegar. Os judeus eles foram dispersos, e aí os judeus saíam e iam para algumas cidades, e quando tinham aproximadamente 10 judeus, eles se sentavam, se reuniam e fundavam uma sinagoga. Então você tinha sinagoga espalhada, vamos dizer assim, por quase todo ali o Império Romano. Havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Então Paulo, como um cidadão romano, mas ele era de origem judaica. Então ele tinha autoridade de entrar e poderia entrar numa sinagoga. E ele também, além de entrar na sinagoga, ele tinha autoridade também de discursar numa sinagoga. Ele podia chegar ali e fazer um discurso e as pessoas iam escutá-lo. É lógico, saía ali de vez em quando uns atritos, mas o pessoal o escutava. E ele discutiu por 3 sábados, ou seja, pelo menos quase um mês ele está ficando ali em Tessalônica, discutindo a respeito das Escrituras e expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Aí já entra um problema na teologia judaica. Eles entendem que o Messias não tinha chegado ainda, mas Paulo ia e conduzia aquela leitura, conduzia tudo aquilo que ele estava falando para apresentar de fato as Escrituras e chegando até Jesus Cristo. Esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Aí então piorou a situação, porque ainda falar que Jesus de Nazaré era o Messias prometido e enviado tinha um problema sério ali. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. Alguns entenderam, né, com a ideia, a palavra aqui, a persuasão aqui, vamos dizer assim, quando Paulo fala aqui de discurso, ele usa a palavra dialogomai, que significa assim, pensar algo diferente e misturar os pensamentos. Então, quando ele dialoga com eles, ele está mostrando algo bem diferente do que o pessoal pensava. Isso era uma estratégia que Paulo sempre usava, e principalmente para o judeu, até um certo momento ia acompanhando o raciocínio e falava, está tudo legal. Porque ele falava de um Deus único, está tudo bem, diferente do panteão que nós vamos ver aqui, que reinava nessa cidade de Tessalônica. Então está tudo bacana, você vem falando disso, mas agora nós vamos... quando ele entra em Jesus Cristo, aí tem alguns problemas para o pessoal, né? Então, por isso, ele dialogava, ou tinha um diálogo mais firme, e ponderavam, ou alguns refletiam sobre isso que ele estava falando, e alguns foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. As mulheres eram, de certa forma, muito importantes naquela comunidade, porque... Alguém viu o controle do ar aí? Passeando por aí? Não? Não está aqui na sala, né? Vamos passar calor. Não, aquele lado da coisa. Mas vamos lá. Então, por que era importante essas mulheres, quando ele destaca aqui, mulheres importantes, são mulheres que tinham uma posição financeira importante? Porque elas, na maioria das vezes também, ajudavam no sustento do ministério. Ajudava com que o ministério fosse à frente. E aí, quando a gente pensa nisso, vamos partir para cá. Quando a gente pensa nisso, isso era uma forma que elas cooperavam financeiramente, ajudando o evangelho a ser anunciado. Judeus, porém, movidos de inveja. Então, tinha inveja da parte dos judeus, trazendo consigo alguns homens maus, entre eles da malandragem, reuniram uma multidão, provocaram um tumulto na cidade e atacaram de surpresa a casa de Jason, procurando trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Então, você tinha um grupo que estava interessado em escutar o que as Escrituras diziam a respeito do Messias e falar, é isso mesmo, faz sentido. E você tinha um outro grupo que talvez muitas vezes, por causa da sua tradição judaica, falava assim, não, esse que ele está falando não presta, não serve, né? Alguns também vão pontuar essa carta, talvez no ano 49, ou ano 50, ou o ano 51 até 52, está bom de tamanho para a gente pensar onde Paulo escreve essa carta. Como eu falei para vocês, esse era o sistema, né? Quando você está passando para chegar aqui na igreja, você vê o pessoal jogando pedra, jogando asfalto, né? Isso daqui já era antigo. O romano cavava
profundamente, encher de pedrisco maior, pedrisco menor, areia, e depois punha pedras e juntava. Então, se bobear, às vezes a fundação deles está melhor do que a nossa aqui, que passa uma semana e já tem uma buraqueira, né? E é interessante porque no Império Romano você tinha várias vias ou várias estradas, né? Vamos chamar assim, vamos usar o popular, nós usamos autoestrada. Você tinha uma que saía de Roma, que é a Via Ápia, e ela chegava até essa beiradinha. Aí depois você tinha uma rota do mar e essa vermelhinha aqui que você vê, ela corta a Ásia praticamente inteirinha. Então o romano fazia essas estradas possivelmente uma largura aí de 3, 4 metros e ela passava carruagens, passava cavalos de forma mais rápida, escoava a produção e por causa disso, até hoje, na cidade de Tessalônica, para alguns chamam de Salônica ou Tessalônica atual, você tem essa via ainda passando, resquícios dessa via passando. Então, isso facilitava muito a propagação do evangelho. É lógico que os apóstolos aproveitavam esses caminhos para fazer as incursões aonde eles precisavam ir, tá? Essa cidade ela foi fundada 300 a.C., estou dando um panorâmico histórico, tá? Por Cassandro, e ele quis homenagear uma das suas esposas, dando o nome de Tessalônica, né? Era a quarta capital do Império Romano, ou seja, era uma cidade muito importante ali. Mas era uma cidade onde pairava o quê? O animismo. O animismo é quando você olha e você cria divindades que vão interferir, segundo eles, no clima, na produção, na procriação. Então, eles criam deuses, assim como os nossos indígenas têm essa visão aminista, né? Se a divindade está brava, não vai dar chuva. Então, vamos fazer algo para agradar essa divindade para poder chover. Então, eles criam nisso também, além de também ter um panteão muito grande do panteão grego que eu vou mostrar dos deuses. Então, tinham deuses da floresta, deuses do campo, do céu, dos rios, da semente, da colheita e assim por diante. Tá? Essa é a atual Tessalônica. É a segunda maior cidade da Grécia. Beira de 1 milhão a 1 milhão e 300 a sua população. Então, é uma cidade, vamos dizer assim, quase do tamanho de Campinas. Tá? Então, você ainda tem traços da época do Império Romano, que é esse arco aqui galênico, que continua lá. Você tem aquela torre, que é depois de um período mais recente, chamada Torre Branca, e você tem sítios arqueológicos para a cidade toda. Né? Então, é muito bonita, ela é banhada ali pelo mar, né? É uma cidade muito bacana. E próximo dali, o que que tem? Tem também o que é chamado o Monte Olimpo, onde quem acompanha aí os livros aí de ficção, de todos os panteões gregos, né? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós. E como deixando os ídolos, isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas o que eles tinham nesse panteão? Eles acreditavam, o Monte Olimpo, ele é um dos maiores montes que você tem na localidade ali. Ele mede 2.900 metros, então ele é bem alto e é possível ser visto de vários locais, principalmente ali de Tessalônica ou dos locais ali que você está próximo. Então ele é visto de cada lugar. E eles criam que nesse monte moravam os deuses. E ali estavam os deuses. Então estava Zeus, que seria o deus dos deuses, a sua esposa, aí os deuses do oceano, lembra que eu falei? Quando o mar estava bravo, eles faziam oferendas a Poseidon. O Hades, o deus do morto, Atenas, quando eles queriam ganhar uma batalha. E assim vão todo esse panteão de deuses. Então, cada um dos moradores tinha um ou mais deuses para seguir. Por isso que o apóstolo Paulo fala que deixando os ídolos. E eles acreditavam, tá, que eles estavam morando ali no Olimpo, naquele local distante. Então, esse Monte Olimpo existe, de fato, é um lugar físico, né? Mas eles tinham essa imagem. Então, tem vários deuses aqui que eles cultuavam. Esse é o panteão grego, tá? E tem um paralelo, um panteão romano também,
mas eles cultuavam esse por ser gregos. Então, os personagens dessa carta, entrando no primeiro versículo, vai dizer assim: Paulo, Silvano é Silas, tá, gente? É um modo, vamos dizer assim, grego não, modo romano não, latim de chamar Silas, tá? Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça de paz seja com vocês, assim vocês que se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Como eu disse, naquela época era dividido. Macedônia era essa parte para cima e Acaia era esse pedacinho. Hoje tudo é Grécia. E esse é um mapa atual, tá, da região, onde você tem alguns locais chamando de Salônica ou Tessalônica também. Tá? Quando a gente olha um estudo chamado Método de Estudo Bíblico, a gente sempre procura ver quem são os personagens da carta. Então, um dos personagens que nós temos é o apóstolo Paulo, muito claro. Nós temos aqui Silas, que era um companheiro de Paulo, que andava junto com Paulo o tempo todo, que ensinava junto com Paulo, fazia várias viagens missionárias, ajudando na implantação de igrejas. Silas é mencionado em Atos 15, depois em 2 Coríntios, em próprio Tessalonicenses aqui por 2 vezes, no livro de Pedro também ele é citado, e também tinha Timóteo nessa história, tá? Timóteo foi aquele filho espiritual de Paulo. Ele é relatado em Atos 16, quando a sua primeira missão foi encorajar esses crentes aqui também. Então ele está ali, ele traz para Paulo perguntas e questões do pessoal ali de Tessalônica para orientar, né? Nós temos, sem dúvida, também não podemos desprezar, dentro dessa carta, a terceira pessoa da Trindade, que é uma pessoa, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, tá, gente? Não é um ente, nada disso. É a terceira pessoa da Trindade. Nós vamos ver muito passeando por essa carta, né? Nós vamos ver também e algumas características que a gente pode ver da terceira pessoa da Trindade e as Escrituras nos dizem, o Espírito Santo é algo que tem mente, inteligência, emoções, vontade, tem as suas obras também, ele ensina, ele guia, ele comissiona, ele intercede por nós, pelas orações, né? O Espírito Santo também nos ajuda a conhecer mais as Escrituras, né? E assim nós vemos várias aparições do Espírito Santo nessa carta. A igreja que estava ali. Então, depois daquela pregação de Paulo, que a gente vê o relato em Atos, onde ele vai, prega na sinagoga, alguns se convertem, estabelece-se ali uma igreja. É lógico, uma igreja possivelmente sendo perseguida por vários motivos, quer seja por judeus, quer seja por romanos, né? Mas eles se encontravam semanalmente, eles tinham o seu tempo ali de adoração, de crescimento. E também ele vai falar dos crentes que estão todo em torno ali, onde foram alcançados. É interessante nós notarmos que o discurso de Paulo, que teve em Tessalônica, entrando na sinagoga e falando com os judeus, é diferente do discurso que Paulo tem em Atenas. Atenas, Paulo faz algo diferente. Ele vai na praça pública, e esse é um texto conhecido por muitos de vocês, e ele chega ali na praça pública, e ao chegar ali, ele vê vários deuses representados, né? Como eu disse, eles tinham todos esses deuses possivelmente em estátuas ali, e aí Paulo olha um local onde tinha, porque com medo possivelmente deles não agradarem a algum deus, eles colocaram uma plaqueta ao Deus desconhecido. E aí esse Deus desconhecido, Paulo começa a pregação ali falando de quem era aquele Deus desconhecido para eles, né? Então nós vamos ter toda essa igreja, essa região da Macedônia sendo influenciada, porque as cartas também, viu, gente? Hoje a gente é muito rápido, né? Eu lembro que quando eu dei essa aula pela primeira vez, não tinha nem o WhatsApp ainda, né? Você vê como é rápido a coisa, né? Então hoje, porque antes a gente se comunicava, né? Quem é da velha guarda aqui, eu trabalhei em banco. Em banco tinha algo chamado Telex, né? Telex era um negócio que era uma máquina de escrever junto com uma fitinha que você mandava para o outro para receber informações, colocava a fitinha. Então o telegrama é algo antigo, não tinha na época de Paulo. Você tem o telex, depois você vem por fax, depois você vem por e-mail, né? Depois você tem os telefones fixos, e depois você passa para os telefones móveis. Hoje você tem
Hoje, quem daqui quase lê e-mail? Quase ninguém, né? Mas você tem e-mail, mas o que é hoje? WhatsApp. Ou os mensages, e sei lá, a coisa está tão acelerada. Mas naquele modelo era um pouco diferente. Paulo escrevia uma carta, levava para tal comunidade, chegava lá, o pessoal transcrevia aquela carta, e aí distribuía por toda a região aquela carta. Então levava um bom tempo para a carta chegar, ser lida e ser distribuída. Outro modelo, tá? Dúvidas aqui com a localização, cidade, atuação de Paulo, alguma coisa que queira falar? Não? Vamos continuar um pouquinho. Tem 2 esboços propostos, eu vou. O Carlos Oswaldo Pinto, um professor renomado, no livro Foco no Novo Testamento, ele trabalha com a saudação dentro da carta, as consagrações que tem ali, uma vindicação, exortação, revelação, exortação e a conclusão. Eu estou trabalhando um pouquinho diferente, com a ideia de ter uma saudação, como é costume de Paulo, tem uma gratidão que Paulo apresenta ali para todos, né? Tem também alguns requisitos que Paulo apresenta. Há um interesse também, tem uma grande parte de uma prática de exortações que Paulo, e as introduções e as instruções finais que apresenta. Quais são os destaques dessa carta, né? Isso é muito forte, que a gente tem essa palavra parousia, que significa presença, evento ou vinda. Quem pode pegar essas passagens para a gente ler rapidamente? Vamos lá. Primeira Tessalonicenses 10. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Isso, então esperar dos céus o seu Filho. Então está dizendo que está mostrando lá na frente. Quem lê 2,19? Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriaremos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? O Senhor na sua vinda, capítulo 2, capítulo 3. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Na vinda de novo do Senhor Jesus, 4, 16 e 17. Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então a vinda de novo do Senhor é apresentado, 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, então ele apresenta durante o livro todos os capítulos do livro. Ele apresenta a parousia, a volta do Senhor Jesus. E disso daí nós vamos conversar lá na frente. Sei que vão ter posições contrárias, diferentes, a favor, muito pelo contrário, né? Mas isso daí faz parte do pacote, né? Mas o fato é que ele apresenta. Ele apresenta a presença de Cristo vai acontecer. Por que ele destaca isso? Como eu disse no começo, havia uma dúvida do pessoal. Será que de fato esse Messias vai voltar mesmo, né? Por 21 vezes a palavra irmãos aparece nessa carta, né? Então há um destaque interessante em pensar que aparece irmão por 21 vezes, e isso é lógico, somando 1ª e 2ª Tessalonicenses, tá? Estou somando os dois aqui, mostra o que é a ideia de um relacionamento de proximidade. Não é algo distante, não é algo à parte, é uma igreja que tem esse convívio. A palavra Deus aparece 31 vezes, né? Sendo que é muito repetitivo. E o Senhor Jesus aparece 15 vezes nessa carta. Dá um destaque muito grande, tá? Isso foi só a introdução da carta. Vamos então passar agora para a carta mesmo, né? Então vamos lá.
3 possivelmente eram os responsáveis de fazer essa carta chegar. O apóstolo Paulo, é lógico, instruído pelo Espírito Santo, escreve essa carta, mas tanto Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, então eles são os responsáveis, né? E é interessante a gente notar que Paulo dá sempre o destaque. Esses dias eu estava escutando, por que será que o apóstolo Paulo coloca no final de Romanos, no finalzinho de Romanos, ele faz uma lista de nomes de pessoas em agradecimento, né? Ou destacando essas pessoas. Então há um traço de pessoalidade, de falar, essas pessoas foram importantes. Então deixa eu dar um destaque para essas pessoas, né? E muitas vezes não citamos pessoas ou não temos essa pessoalidade. Acho bacana que o apóstolo Paulo poderia aqui nesse primeiro versículo tirar os outros 2, só colocar o nome dele. Eu, Paulo, escrevo. Ele fez isso em algumas vezes. Mas depois, quando você olha, ele põe uma lista de pessoas que foram importantes no seu ministério. Pessoas que foram de destaque, pessoas que auxiliaram, que ajudaram a propagar o ministério. E ele traz 3 recordações dessa igreja, pelo tempo que ele passou, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé, o que vocês têm, da dedicação de amor e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa da operosidade da fé, Paulo vai trabalhar com essa ideia. É importante termos fé, sim, mas ela tem que dar um resultado. Aí você fala, mal, então está em contraposição com Tiago, de forma nenhuma. Tá? Tiago vai dizer, e a gente vai dar uma olhadinha lá, quem abre Tiago, capítulo 2, verso 15 e 18. Que diz lá? Estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tá bom. Você vê que é interessante que muita gente faz gosta de discutir sobre isso, né? Para mim, eu acho que eu sou muito simplista nisso, né? Fé, ótima. O que resulta da sua fé? O que resulta da sua fé? Então, quando o apóstolo Paulo aponta aqui, como no texto de Tiago diz, você vê uma pessoa necessitada e você tem fé, ajude-a, né? E não só no aspecto material, né? Ali Tiago está falando do aspecto material, em qualquer outro aspecto. Porque é muito bacana, você pode falar que tem uma fé, né? Que remove os montes, mas o que você está fazendo? Então a operosidade que Paulo recorda aqui do pessoal de Tessalônica é vamos dizer assim, a fé entrando em ação, né? É algo que vai poder ir direto ao indivíduo, vai atingir o indivíduo e vai modificar muitas vezes o modo de viver desse indivíduo. Então, quando a gente considera isso, a gente tem que avaliar no nosso contexto, né? Eu tenho fé, eu creio que o Senhor Jesus morreu, me salvou, ótimo, bacana. E o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo em prol de apresentar isso para os meus parentes, para quem está próximo, para quem eu trabalho? O que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo em questão de obras também para o Senhor, no corpo de Cristo? Porque obra sozinha também não resolve nada, né? Mas as duas coisas caminham junto, tanto na teologia de Paulo como na de Tiago e a teologia que o Senhor deseja. Você tem fé? Bacana. E ela produz o quê? Tem que ter algum fruto, né? Sem dúvida, tem pessoas que levam mais tempo para começar a dar frutos. Isso é normal. Mas que tem que ter frutos, tem. Ele apresenta também a ideia de um esforço, ou abnegação, ou fadiga do ágape, ou do amor, né? É interessante a gente notar, e dá para a gente ler o texto de Filipenses 2, de 5 a 8. O que diz? Quem pode pegar e ler? Filipenses 2, de 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário,
Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que interessante esse texto. Esse texto, para mim, é um dos textos mais fantásticos das Escrituras e principalmente do Novo Testamento. Quando ele vai traçar, basicamente, quem é Jesus Cristo? O próprio Deus. Quando a gente vê no começo de Gênesis, façamos o homem nossa imagem e semelhança, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estava ali, fazendo o homem, fazendo o universo, fazendo todas as coisas. Quem? Jesus Cristo. Ele estava ali com o Pai, o Filho estava ali. E na hora de vir na Terra, virar humano, já desceu um degrau dessa escada, ou vários, né? Virou um ser humano. Mas Jesus não poderia ter vindo como anjo, por exemplo, né? Não. Hebreus vai dizer que ele é superior aos anjos, mas ele veio em forma humana. Teve fome, teve sede, teve que comer, teve que dormir, ficou cansado, chorou. Habita a forma humana. Depois de habitar a forma humana ainda, é levado ao quê? Para uma cruz. Que era destinado a quem? Os piores. O pessoal mais excluído que fazia e aprontava os bandidos mesmo. Era aquilo lá. Não era nem uma morte, vamos dizer assim, tão digna que nem o romano praticava com o cidadão romano, que era decapitação. Não, crucificação. Então você vê que amor que Cristo teve. Um amor tão grande não foi um amor teórico. Porque ele poderia descer, vir como um rei, sentar no trono e falar assim, olha, vai ser assim. Não. Ele conheceu a realidade humana, topou para a morte de cruz. Então, uma dedicação de amor, né, fora de padrões. E esse tem que ser o modelo para nós. Então, quando ele aponta para isso, né, esse é o exemplo maior que nós temos. E aí vem para nós, né? Como nós demonstramos o amor, o mesmo modo de pensar que teve Cristo Jesus, ou o mesmo modo de agir que teve o Cristo Jesus, nós temos isso. De que forma nós amamos de forma prática aqueles que estão no nosso lar, aqueles que estão no trabalho, e saindo, né, das nossas regiões, do nosso conforto, né, os nossos inimigos. Né? Então ele fala essa dedicação de amor, aquele povo daquela igreja tinha. É interessante que, tanto quando a gente olha as cartas que João escreve para o Apocalipse, as igrejas de Apocalipse tinham sempre uma qualidade, mas tinha umas pancadas que levava também, que aprontava. E Tessalônica não é diferente. Tinha suas qualidades, que Paulo está mostrando aqui, mas tinha também os dedos que ele vai colocar em algumas feridas ali que o pessoal tinha. E também da firmeza da esperança, né? Sem dúvida, essa esperança está depositada, como a gente leu esses textos logo no começo, não vamos ler novamente, que a esperança do quê? Do que vai acontecer. Né? Porque a esperança, de fato, está ligada ao que vai acontecer daqui para frente. Né? Será que a gente sabe? Né? Hoje todo mundo aqui tem uma esperança, não tem? Vai dizer que não, né? Vai me enganar que você não tem uma esperança, né? Furar o barco viking, né? Então, todo mundo tem uma esperança, né? Mas vamos passar por um plano superior aqui, uma esperança mais alta, né? Nós temos a esperança de um dia estar com o Senhor. Né? Agora, é muito bacana quando você... Bacana no modo de você ter a certeza dessa esperança, se você morrer hoje, para onde você vai? E a tristeza de saber quando você conversa com algumas pessoas e faz essa pergunta: se morrer hoje, para onde você vai? E algumas pessoas que não sabem o seu destino eterno, ele responde o quê? Deus é quem sabe, né? Então, mas Deus já deixou claro para aqueles que vão morrer em Cristo para onde vão. Mas tem muitos que vão olhar e falar assim, opa, né? Esses não têm a certeza ou a convicção ou nessa firmeza, nessa esperança que o Senhor Jesus. Eles tinham essa firmeza? Tinham, mas mais ou menos, porque está uma hora e fala assim, será que é amanhã que Jesus vem? Se é amanhã, não precisamos fazer muita coisa hoje. Né? Então ele fala sobre esses pontos aqui, ele também apresenta 3 características na pregação dele. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Que nós hoje em dia, pelo fato de ter tanta tecnologia,
a gente passeia por vários pregadores na internet, né? Você passeia por uma variedade, né? Você assiste quase todos, né? E eu quero fazer um parênteses aqui. Outro dia, a Rose, nós estávamos conversando sobre isso, quando a gente muitas vezes chega para a pessoa e pergunta assim, você tem feito o seu devocional? E a pessoa fala assim, tenho, né? Aí a gente pergunta para ela assim, como é que é seu devocional? Aí a pessoa fala assim, não, eu escuto, por exemplo, as mulheres, eu escuto a Naná, né? Os homens, né? Eu escuto o Sacha, eu escuto isso, aquilo. Espera um pouco. Isso é devocional, gente? Não. O devocional foi o Sacha que fez e está transmitindo para você. A Naná fez e está transmitindo para você. O devocional é você sentar, abrir ou ligar a sua Bíblia, pegar um pedaço de papel, abrir no texto que você está estudando. Se você não sabe o que estudar, começa em Salmos, começa em Provérbios, começa em Evangelho de João, lê um trecho. O que isso daqui falou para mim? Não falou nada, então vamos ler de novo até falar alguma coisa, né? O que falou? Legal. O que agora eu vou mudar na minha vida diante desse texto bíblico? E o que eu vou orar no dia de hoje por esse texto bíblico na minha vida? Opa! Aí mudou um pouco. Esses dias nós fizemos uma pesquisa na classe de homens e saber se eles fazem devocionais. Muitos fazem. E aí o André ficou chocado com o tempo. A grande maioria, menos de 15 minutos. Aí se você olha esses vídeos que o pessoal posta na internet, quanto é? Mais ou menos 15 minutos ou menos, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Devocional é isso. Agora fecha parênteses aqui, vamos voltar. A gente escuta muita gente na internet. E o que você avalia do que ele está falando? O apóstolo Paulo vai falar isso. Porque o nosso evangelho, ou seja, o evangelho, as boas novas, não chegou a vocês somente em palavras, ou em discurso, ou uma declaração vazia, cheia de retórica. Então, e muitas vezes de um achismo. Então você muitas vezes cruza com alguns pregadores na internet que tem um belo discurso. O cara talvez te entretenha ali por vários momentos, várias horas. Mas quando você espreme mesmo, espreme, o que cai? Às vezes não cai nada, né? Mas também, não só em palavras, mas também no poder, no espírito e em plena convicções. Então o que ele fala? O poder aqui, o dunami, que depois veio a nossa origem da palavra dinamite, a ideia é o evangelho tem que ser pregado não só em palavras, ou seja, você fala, mas você tem vida. Porque não adianta nada você só falar e não viver. E além de viver também, tem um poder que é dado pelo Espírito Santo, que ele é capaz do quê? Não é um poder humano, não é na sua força. É um poder diferente. E quando ele fala desse Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 4 diz, a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O apóstolo Paulo falando isso lá para a turma de Corinto. O que eu falo não significa só minha pregação, do jeito que eu falo, mas ela é lógico, quando você vê os discursos do apóstolo Paulo, você fala, não, ele é um cara diferenciado. Com certeza é. Mas ele mesmo se falava assim, olha, não quero isso. Eu quero que seja na demonstração do Espírito Santo e do poder. Porque, gente, quem vai convencer as pessoas do erro, do engano, quer seja para chegarem até Cristo ou depois, quem que é? É o Espírito Santo que vai fazer isso. Nós vamos aqui até que hora? 9h10? 9h10. Eu vou... Só vou falar o plena convicção. Plena convicção é uma confiança, uma segurança. Não há espaço para dúvida. Então, muitas vezes, você talvez se acanhe em querer pregar o evangelho porque você tem dúvidas. Porque talvez você ainda é novo na fé. É entendível isso é fácil. Mas se você já está uma caminhada com Cristo, tem que acabar com essas dúvidas. E como que eu acabo com as dúvidas? Se eu me dedico ao estudo da palavra.
se eu me dedico não só agora ao devocional, mas eu dedico ao estudo da palavra. Por onde eu devo começar estudando a palavra? Começa pelo básico. O que é de fato o evangelho? O que compõe o evangelho? O que são as boas novas? Que Cristo veio e morreu. Por que ele teve que vir? Qual é a promessa que tinha? Então você precisa entrar nisso. Então, Romanos 1,16 diz assim, apóstolo Paulo, porque não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Então, uma plena convicção de que o evangelho é a solução para a vida das pessoas. Hoje eu vejo muitos discursos onde o pessoal fala assim, a saída para o ser humano é a educação. A saída para o ser humano é o comércio bem desenvolvido. A saída para o ser humano é uma economia forte. A saída para o ser humano é uma política assim. Não. A saída para o ser humano é conhecer do Evangelho e viver o Evangelho. Paulo tinha essa plena convicção. E nós, será que temos essa plena convicção? E eu estou convicto que nós vamos sair para um café agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. Então, eu citei aqui da característica da pregação, então eu creio que isso é algo que a gente tem que avaliar no nosso dia a dia, quando nós olhamos os pregadores que nós assistimos, né? Tem de fato ali, não só a palavra, mas você conhece um pouco da vida dessas pessoas. Além disso, de fato, é no poder do Espírito Santo, né? Não só encenação. E tem convicção ou segurança do que aquilo que eles estão dizendo, de fato, bate com as Escrituras, é coerente com as Escrituras, ou só uma ideia que surgiu na cabeça dele, muito bacana, muito legal, mas não tem nada a ver com as Escrituras, né? Paulo também apresenta aqui, logo nesse primeiro capítulo, ele apresenta também 3 realizações. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Sim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não somente na Macedônia e Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Ele começa aqui dizendo de ser imitadores. Se o apóstolo Paulo parar essa narrativa e falar, vocês tornaram nossos imitadores, bacana, mas tem um destaque, e do Senhor. Porque tanto Paulo como Silas e depois Timóteo, né, são homens e são falhos. Mas ele traz aí todo o peso dessa frase, né, de ser imitador do Senhor. Então esse que tem que ser o nosso foco sempre quando a gente conduz pessoas a serem os nossos discípulos. Se você não está envolvido num programa de discipulado, vale a pena você se envolver. E se você está envolvido, você não tem que fazer outro igual a você. É um erro isso. Você tem que fazer igual a Cristo Jesus. Pais e mães aqui presentes também. Você não faz o seu filho ou sua filha igual a vocês. Vocês têm que fazer igual a Cristo Jesus, ao Senhor. Esse tem que ser o modelo. Esse tem que ser o modelo constante, né? Uma característica que o apóstolo Paulo fala também, recebeu a palavra com alegria, né? Mesmo em meio às dificuldades. Quem pode ler Efésios 5:12? Desculpa, Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. 5:22? Não, então errei. 5 de Efésios 5? Errei feio aqui, peraí, não. Não é esse, não. Eixe, tô falando de alegria, né? Vem com um texto desse, gente. Corta aí, faz a edição. Não. Ninguém quis ler porque falou. Não, é quando tá falando, desculpa, gente, errei a referência aqui. Ai, vocês também. Quando fala do fruto do Espírito Santo, tá em Gálatas, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. O que fala lá?
Mas isso é uma verdade também que foi lida, viu, gente? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz. Isso. Como fruto do Espírito Santo é alegria. E muita gente esquece disso. Alegria é uma marca daquela pessoa que tem Cristo Jesus, que o Espírito Santo habita na vida dela. Isso é uma marca registrada. Então ele fala assim, recebendo a palavra e com a alegria que vem de onde? Do Espírito Santo. E em muitos sofrimentos. Olha que interessante. Não é alegria em meio a quando tudo vai bem. É alegria quando está sofrendo. Aí é difícil. Porque aí tem que ser de fato algo sobrenatural. Porque humanamente a nossa tendência é queixar, reclamar, falar, não aguento isso. Então, algumas realizações que aquele povo tinha ali, que Paulo nota claramente, fala, vocês são nossos imitadores, vocês têm alegria, né? Vocês também se tornam modelo, exemplo para outros. Então, outros vão estar olhando e vão falar assim, puxa, o que essa igreja tem que nós não temos? Então, talvez não é a estrutura física, talvez não é o jogo de luz, talvez não sejam os projetores, não, mas o que tem que nós não temos? E ali, a região da Macedônia, são várias localidades, por exemplo, Bereia está ali, Tessalônica, Apolônia, Filipos, Neápolis está ali, já na Acaia você tem Atenas, Coríntios, esse povo era uma referência, e Paulo está falando, olhe para eles. Mas não é por causa deles, mas é por causa do quê? Do Espírito Santo que habita na vida desses irmãos. E também ele vai trazer e tornando-se conhecido a fé. Né? Aqui eu fiz um adendo nesse verso 8 aqui, no seguinte sentido, né? Fé como na questão assim de o conjunto das suas virtudes cristãs. Eles têm esse conjunto de virtudes cristãs espalhado para todos os locais. Então, eles são um exemplo que o pessoal olha, mas eles têm virtudes também que o pessoal pode entender, pode tatear. Né? Então, um destaque muito bacana. Que isso sirva de exemplo para nós. Né? Igreja não é só uma estrutura, e espero que você entenda isso, não é estrutura física. A estrutura física nos ajuda, ajuda. Mas isso não é igreja. Isso é um local, um templo, uma construção. Igreja é a reunião dos salvos em Cristo que tem esse perfil que ele apresenta aqui. Você vê que é interessante que nem cita o lugar, né? Se era uma casa, se era um lugar alugado, que canto que era que eles estavam se reunindo. Né? Mas era um motivo de ter essas realizações que o apóstolo Paulo olhava para aquela igreja, pelo menos nesse primeiro momento. Mas como eu disse, assim como João faz isso, tem os seus destaques essa carta, esse povo, mais à frente também ele vai dar umas exortações do que ele estava fazendo. Mas isso é na nossa vida, né, gente? Quando você abre as escrituras, ou quando você conversa com pessoas, é assim que funciona. Tem hora que você está indo numa caminhada boa, de vez em quando você dá uma saída da rota ali, o Senhor te pega ou pessoas vêm e te exortam para caminhar no caminho certo. Né? 3 motivos Paulo apresenta aqui também. Porque nos refere a nós, as pessoas desse lugar, falaram sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, quando ele apresenta aqui um motivo de gratidão, ele fala assim, vocês deixaram os ídolos. Lembra que eu mostrei aquele panteão grego que tinha ali? O pessoal seguindo cada um os deuses, os ídolos, né? E ali são ídolos físicos, vamos assim dizer. Mas quando a gente pensa nisso, né, a gente hoje em dia tem, infelizmente, alguns ídolos na nossa vida. Né? Quer seja ídolos no campo material, quer seja no seu campo mental, né? Você cria ídolos. Você cria algumas coisas onde você se devota, que você se reclina, que você faz oferendas, ofertas. Né? Então, ele fala assim, vocês deixaram.
e vocês se converteram a Deus, ou seja, fez um giro nessa ida que vocês estavam e mudaram. Agora, eu começo a pensar como isso foi complicado na vida daquele pessoal. Porque até então ele estava indo, uma pessoa que escutou Paulo falar, e depois o evangelho chegou até ela. E aí ele está no meio, num contexto, numa família, onde todas as pessoas são adoradores, talvez, da deusa da guerra, que leva oferendas naquele determinado dia do mês, as oferendas lá. E aí ele vai chegar e vai falar assim, agora eu não vou mais. Opa! Por que você não vai mais? Então você não faz parte da família também mais. Então você vai ser colocado de lado, você vai ser colocado de escanteio, né? Então teve uma mudança, não só seguir a Deus, bacana, mas possivelmente o núcleo familiar também vai ter algumas rupturas. As famílias próximas vai ter ruptura. Os colegas que trabalhavam junto ali vai ter uma ruptura. Então ele está rompendo com uma série de coisas. Então por isso é um motivo de gratidão muito forte que Paulo fala que deixa os ídolos e vocês se convertem ao quem? Ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Porque todos esses ídolos, há suposições do panteão grego que talvez fossem vivos ou se tornassem humanos em algum momento, né? Mas isso daí eram suposições. Mas ele fala, não. O nosso Deus é um Deus vivo. E afirmar isso é algo difícil, né, gente? Porque no meio daquela multidão de deuses falsos, ele fala assim, o Deus verdadeiro. Então ele está servindo e fala assim, e servindo. Mudou agora. Eu adorava aqueles deuses, agora eu mudo. Quem pega Ezequiel capítulo 14, verso 3, 4 e 5? Do homem, estes homens ergueram ídolos no coração, puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Portanto, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos no coração, e puser um tropeço ímpio diante do rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, responderei a ele segundo a sua idolatria. Farei isso para reconquistar o coração do povo de Israel, que me abandonou em troca de todos os seus ídolos. Que ídolo que esse povo seguia? Será que era um pedaço de madeira esculpido? Será que eram os deuses do Olimpo que o povo de Deus estava seguindo? Esses aí, de certa forma, é fácil, né, gente? Se é um pedaço de madeira, você tira aquilo lá, põe no fogo, queima, resolveu. Mas o profeta aqui, ele fala do quê? Ídolos que nascem dentro do coração. Aí é mais difícil. Aí é bem mais difícil, né? Aí dá bem mais trabalhoso. Esses são os piores, né? E o nosso coração, como já disse um dos pensadores, né, é uma fábrica de fazer ídolo. Todo dia a gente cria um ídolo novo, né? Então é uma luta constante. Então deixar os ídolos para nós aqui, você pode olhar, tem um ídolo para deixar, não tem nenhuma estátua, não tem nenhuma... mas todo dia a gente cria algo novo. E às vezes esses ídolos são pessoas, às vezes esses ídolos são recursos que você tem, às vezes esses ídolos são... E assim vai, né? Então, quando ele fala, e deixaram e se converter a Deus para servir, aí muda de figura. Porque quer seja aqueles deuses, aqueles ídolos, e muitas vezes os ídolos também são algo que a gente se devota e vai servir a ele, né? E ele fala também de uma guarda dos céus, ele fala de uma esperança futura. O que está esperando? Que Jesus, que ressuscitou dos mortos, a saber, que nos livra da ira vindoura. Então é interessante porque, para aqueles que acreditam que Deus não vai se irar, estão enganados. Vai ter uma ira de Deus. Sobre quem? Que aqueles que não reconhecerem quem Ele é o Senhor. Então tem uma ira vindoura. Essa ira vai chegar.
Mas aqueles, ele fala assim, vocês estão numa outra categoria. Vocês estão livres dessa ira porque vocês, de fato, se converteram ao Deus verdadeiro, entendem quem é Jesus Cristo. João 3,36 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Não é que vai cair, vai continuar debaixo da ira de Deus. João 3,36, tá? Então, quem crê e quem não crê é rebelde. Romanos 1,18, a ira de Deus se revelará do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, por meio da injustiça que suprimem a verdade. Então, vai ter um dia que vai revelar essa ira de Deus. Efésios 5:6, não se deixando enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Ele narra uma série de coisas que o pessoal e a ira de Deus vem. Colossenses 3:6, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então vai acontecer. Mas esse povo, de certa forma, está levando uma vida de outro formato, em outra categoria, que foram salvos em Cristo Jesus e estão livres dessa ira vindoura. Né? Perguntas até aqui? Colocações? Não? Então tá bom. O que Paulo apresenta aqui também, entrando no capítulo 2? Capítulo 1, você tem alguma dúvida aí que ficou para trás? Alguma coisa que você queira comentar? Não? Capítulo 2, eu vou apresentar aqui alguns requisitos ou algumas exigências em defesa do seu ministério ou aprovação do ministério do apóstolo Paulo. Mas você fala, mas isso daí é para o apóstolo Paulo, né? Não, eu creio que essas verdades, se estão relatadas nas Escrituras, são para as nossas vidas. O apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor, mas serve para cada um de nós também. Então, nós vamos falar um pouquinho da origem dessa exortação que ele diz assim, pois a nossa exortação, ou seja, isso que nós estamos fazendo com vocês aqui, exortar significa instruir, significa mostrar, significa mostrar, olha, vai para o outro caminho, chamar do lado. Não procede de erro e de intenções impuras, mas nem se baseia em engano. Então, não é de erro, de intenções impuras e nem de engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar pessoas, e sim para agradar a Deus que prova os nossos corações. Né? Então, ele começa dizendo de onde vem essa exortação. Essa exortação que procede não baseia-se nessas coisas. Não baseia da onde? Do erro. De coisas enganosas, de mensagens que não estão contidas nas Escrituras. Porque muitas vezes nós também podemos, na hora de falar com uma pessoa, exortar uma pessoa, talvez a gente tenha as nossas preferências. E as nossas preferências não valem nada, desculpe, viu, gente? Você pode ter muita experiência, mas o que vale é o conselho das Escrituras. O que as Escrituras, de fato, estão ensinando. Então, quando a gente pensa nisso, né, não vem de caminhos, alguém desviado do caminho direto, ou a palavra aqui do erro significa de perambular por ali e por aqui. Né? E nem também de impureza. Então, não está atrelado também a motivos impuros, a cobiça, o orgulho, né, a ganância. Ele vai falar também nem no contexto sexual, que ele vai apresentar também lá na frente uma defesa sobre a imoralidade, como nos devemos nos portar. Então ele fala, também não tem essas intenções impuras, né? E também no dolo ou no engano, né? Não está nisso também, na astúcia, na fraude, não vem desses locais, né? Então, quando a gente pensa nisso, né, quando a gente vai conversar com pessoas, e você faz isso constantemente, né? Como que a gente usa? A gente usa as Escrituras. Então, a gente que está envolvido aí, eu estou olhando alguns aqui, envolvido em aconselhamento, as pessoas voltam e falam assim, o que você acha disso? Fala, meu querido, o que eu acho não vale nada. Nós vamos ver o que Deus acha disso. É nisso que a gente tem que ir. O que Deus pensa sobre isso. Porque quando a gente entra para aconselhar, exortar, falar para alguém, se a gente pôr as nossas preferências, nós vamos ter partidarismo.
E não tem jeito, nós somos partidários. Então, nessa hora, nós temos que ser isentos e olhar e falar. As Escrituras dizem isso. Porque às vezes vem uma pessoa com uma situação tão difícil, tão complicada, que você quer atenuar alguma coisa. Mas o que a Bíblia diz de fato? E aí ele fala também de onde de fato, então, né, se não vem disso daí, vem da onde? Visto que fomos aprovados, né? O doquimazo é uma palavra usada para testar ou provar alguma coisa. Eles usavam muito essa palavra para as pessoas que trabalhavam com as moedas da época do Império Romano. Naquela época você tinha moedinhas no Império Romano, cada uma valia uma certa coisa, e ele dava, por exemplo, chegava aqui para o André e falava: André, você é o meu responsável aqui do Império Romano de produzir moedas, tá? Você vai ter um salário dessas moedas. Aí o André ia produzir moedas, e as moedas tinham que ser cunhadas, ele recebia a prata para cunhar a moeda. E normalmente o que o pessoal fazia? Na hora de cunhar essa moeda, isso é antigo, viu, gente? Não vem daqui não, tá? Normalmente, vou tentar fazer, tá? A moeda é redonda, concorda? Dessa não tá muito, né? Mas o que eles faziam? Na hora de cunhar essa moeda, eles faziam uma pequena falhinha. E esse pedacinho de prata, para quem que ia? O André. Ele separava. Agora você imagina cunhando moeda para o Império Romano inteiro. Quantos pedacinhos de moeda de prata não tirava e colocava de lado, né? Então, quando usava essa palavra, é assim, o doquimazo é aquele camarada confiável que você entrega para ele entregar um produto para você e ele vai entregar esse produto. É a mesma coisa, né? Posto de gasolina nos nossos dias, né? Você sabe que aquele posto está mais barato, você sabe qual é o motivo também, né? E você sabe o que está acontecendo ali, né? Então, quando você pensa nisso, eles tinham essa ideia de aprovado por Deus, visto que fomos aprovados pelo Senhor e não pelo que a sociedade diz. Então, quando a gente pensa nisso, né, como é que anda de fato? Nós estamos sendo aprovados por quem? Pela sociedade ou pelo Senhor? Nessas exortações aqui que Paulo está dizendo para aquela igreja, o destaque é eles estavam sendo aprovados de fato pelo Senhor. Onde gloriar? Continuando, a verdade, como vocês sabem, que nunca usamos de linguagem de bajulação, pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando o elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. O apóstolo Paulo era direto, né? Então, assim, eu não quero tapinha nas costas, né? Eu não quero ser agraciado por vocês. E ele vai dizer, eu quero destacar aqui João 2,24, o Senhor Jesus diz, né, assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque sabia que ele conhecia todos e sabia o que estava no coração daquele povo. Então, quando alguns resolvem não seguir a Cristo, Cristo sabia o porquê. Então, nunca aonde gloriar, né? Esse gloriar aqui, linguagem de bajulação, né? Ou seja, hoje em dia é uma moda de não se falar mais de púlpito pecado. Não falar que a pessoa é uma pecadora. Não, então muda toda a nomenclatura, por quê? Porque se o caso chegar aqui, e você vai escutar isso da minha boca, se você não sabe, todos nós aqui dessa sala somos pecadores. Salvos pela graça, mas vamos continuar pecando, tá? Mas aí, se você fala isso, é ofensivo. Uma vez eu estive lá visitando a minha filha, ela mora na Inglaterra, e fomos numa igreja. E aí o cara fez uma manobra para não falar pecado, mas fez uma manobra, fez um contorno tão grande. Por quê? Aí depois eu perguntei, filha, mas por que ele não fala, pai, essa igreja aqui, nós estamos saindo, de fato saíram, graças a Deus saíram dela. Porque ele falou assim, eu não quero, o pastor falava assim, eu não quero ofender ninguém. Que falar que alguém é pecador é ofensa, e ele podia ser processado, ele podia ser um monte de coisa, tal, então é melhor, né? Então Paulo fala, nunca usamos de linguagem de bajulação, né? Ou destacar aquela pessoa que tem mais recursos, né? Tiago vai dizer isso para nós claramente, né? Uns que tem um local de destaque e sentar, nada disso também. E também ele vai falar assim, com pretexto de ganância também. Ou seja, eu vou aliviar o discurso
porque eu quero receber algo em troca. Eu vou aliviar o meu discurso porque talvez eu vou ganhar algum por fora aqui, né? Então, algumas pessoas vão ser exortadas, vão ser disciplinadas, vão ser castigadas, e outras, não, o apóstolo Paulo fala nada disso. E também jamais buscamos elogios das pessoas, né? E aqui eu vou destacar aqui esse verso, vou voltar um pouquinho no verso 4, quando ele fala, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, ao ponto de eles confiar o evangelho, assim, para não agradar pessoas, e sim agradar o Senhor. Gente, esse eu acho que é o nosso desafio constante. A gente querer honrar e glorificar a Deus. Quando nós aqui, que lidamos muitas vezes na área de aconselhar pessoas, discipular pessoas, instruir pessoas, né? A gente muitas vezes fala para a pessoa assim, não, você tem que ser um bom marido, você tem que ser um bom pai, você tem que ser um bom profissional. Tudo isso é verdade. Mas se nós olharmos só nesse campo aqui, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Porque o cara pode olhar e falar assim, não, eu sou um bom pai. Ele está comparando com quem? Com o vizinho dele, que espanca os filhos, que bate na mulher, que não sustenta a casa. Eu sou um bom pai. Agora, quando a gente muda um pouco o foco e fala assim, eu sou um bom pai, com a perspectiva de honrar e glorificar a Deus. Opa! Aí mudou de figura. Eu sou um bom marido para honrar e glorificar a Deus. Eu sou um bom profissional para honrar e glorificar a Deus. E quem vai fazer essa régua, essa medição, é o Senhor. Mudou de figura. Porque se eu vou no campo humano, né, eu sou um cara legal. Olha meu vizinho. Olha como ele trata a esposa, olha como ele trata o cachorro, olha como ele trata a sogra. Mas eu sou um cara, olha, não. É para quê? Para honrar e glorificar a Deus. Então, para agradar a Deus. E Deus se agrada com qualquer coisa, gente? Essa que é a questão, né? O padrão de Deus é um padrão lá em cima. É um padrão alto. Não é um padrão qualquer. Qualquer coisa serve. Então, por mais que a gente possa olhar para isso, muitas vezes nós caminhamos nessa de querer agradar as pessoas. Nós caminhamos nessa. Paulo, em 1 Coríntios 4:3, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem me julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. E nem por isso dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Isso não significa que ele está falando assim, eu não estou nem aí que vocês pensam sobre mim, eu vou fazer qualquer coisa. Não, o padrão dele é outro. O padrão dele é o Senhor. É aqui que eu tenho que andar. É aqui que eu tenho que caminhar. Existem dois livros muito bons que se você tem problema, um deles chamado do Lupriolo, O Desejo de Agradar os Outros. É quando a gente está querendo só agradar os outros, né? E outro é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, do Ed Welch. Excelente livro também. O que ele nos ajuda? Nos ajuda, de fato, a colocar no lugar certo. É lógico, você vai ser gentil com as pessoas, vai. Isso, eu não estou falando de gentileza, tá, gente? Vai ser educado, vai tratar bem a esposa, os filhos, vai. Mas o problema é quando isso passa do limite. E você faz de tudo para agradar as pessoas. Esses dias eu estava contando a ilustração, e acho que vocês conhecem essa ilustração, aquela ilustração que era o idoso, a idosa, e a criança e o burro. Aí estão passando na cidade. Aí está os três andando, puxando o burrinho. Aí uma pessoa da cidade vira e fala assim, puxa, mas onde já se viu? Esse senhor idoso devia estar sentado no burro. Aí, o que eles fazem? Ele pega, senta no burro, e aí está caminhando mais um pouco, aí lá na frente fala assim, onde já se viu esse homem no burro, a mulher no chão? Põe a mulher no burro, a mulher foi no burro. Aí daqui a pouco fala assim, onde já se viu? O menino no chão, o velho no chão e a mulher no burro. Tira, põe o menino no burro. Onde já se viu essa criança no burro e os outros andando aqui? Está procurando agradar quem? As pessoas, né? Sabe quem vai agradar? Ninguém. Vamos pegar o exemplo do Senhor Jesus. Ele conseguiu agradar a todos. Tanto é que a turma berrou lá, crucifica, né? Não consegue agradar. Mas a nossa perspectiva é sempre agradar o Senhor. É Ele que tem que ser satisfeito. Fala, Paulão. Tem um texto legal que é de 2 Timóteo 4, 2 a 4, que diz assim,
Prega a palavra em seu tempo, quer seja oportuno, quer não. Corrija, entende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como tem sentido, tosquiram os ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso aí. Isso aí. Infelizmente, eu não sei, eu acho que em todo tempo houve isso. Tanto é que Paulo está escrevendo para Timóteo isso, né? Hoje, o que é diferente de se entregar a fábulas e entregar essas... Eu acho que hoje é mais rápido a divulgação, né? Num clique você escuta ou seleciona quem você quer escutar, né? Mas isso já tinha lá no tempo, tanto é que Paulo escreve isso exortando já a Timóteo e a igreja que ele estava ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a questão de agradar os outros. Nosso foco não é esse, né? Mas eles também vão dizer, eu acho que esse que está em jogo aqui, né? O que está em jogo nesse texto é a glória do Senhor. Portanto, comam, bebam, façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente olha isso, quem tem que estar satisfeito das nossas atitudes é o Senhor. Quando você chegar no final do seu dia e olhar assim, hoje eu fiz tudo para a glória de Deus, com certeza, se você for honesto e sincero, você vai falar assim, tem coisa que não foi. Aí vale a pena confessar, falar, Senhor, me ajuda amanhã a não repetir isso. Mas quer comida, quer bebida, qualquer outra coisa, é para a glória de Deus. Essa é a perspectiva que a gente tem que viver. Além disso, o texto já lemos de Tessalonicenses, é para a gente, de fato, levar essa vida no pensar, tem o mesmo modo de pensar, ou o mesmo modo de agir, né, que Cristo Jesus teve. Então, como que eu penso isso? Como que eu faço isso, né? Esse é o objetivo de todos nós. Colossenses vai dizer também, este Cristo nos anunciando, advertindo a todos e ensinando cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, o objetivo de nós olharmos e queremos buscar mais a glória de Deus do que o nosso prazer ou a alegria nossa ou a alegria de pessoas, tem que ser para eu ser mais parecido com Cristo. É isso que está em jogo aqui. Eu tenho que ser mais parecido cada vez mais com Cristo, dia após dia. E será que nós andamos nisso? Por isso ele fala, por isso me empenho, esforço. Para quê? O poder de Cristo se opera poderosamente em mim. Então, a gente tem essa visão. Cada vez mais eu quero caminhar. E esse era o desejo de Paulo, não só nessa carta. A gente já viu aqui em Colossenses, ele está falando, vimos em Tessalonicenses, todas as cartas ele queria trazer aquele seu público o quê? Mais para perto de Cristo, mais ser semelhante a Cristo. Isso tem que estar na nossa mente. A cada dia, será que nós estamos mais parecidos com Cristo? Será que todos os dias eu tenho dado essa caminhada? É lógico, tem dias, e se você é um ser humano, você peca, você erra. Você vai ter que confessar, tratar, voltar atrás, retomar. Isso faz parte do nosso pacote, né? Pela graça de Deus, nós pedimos perdão se ofendemos alguém, se tratamos mal alguém, vamos tratar isso, mas a gente volta nessa caminhada. E olhando, o objetivo nosso final é a glória de Deus. E quando a gente pensa naquele texto que o Senhor Jesus fala, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nada mais é que visando a glória de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, o resto é um subproduto daquilo. Se eu busco a glória de Deus, eu vou ser beneficiado de outras coisas. Porque Deus está falando isso. Agora, não vá para outras coisas falando assim, então eu vou ter bastante dinheiro, eu não vou passar por doenças. Não. Você pode ter pouco dinheiro, você pode ter doenças, você pode ter enfermidades, mas a glória, a graça de Deus é suficiente para você passar por tudo isso. Outro texto também de Hebreus diz assim, o Filho, que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Olha que interessante. Então, como é que algo tão abstrato, porque eu falo assim, a glória de Deus, né? No Velho Testamento você tem o povo caminhando e a glória de Deus se manifesta naquele local, uma nuvem,
Moisés entrava com o rosto coberto, depois ali no local do santuário, você fala assim, nossa, é um negócio assim, a glória de Deus, né? Então olha para o Senhor Jesus, que ele é o resplendor da glória de Deus. Quer o modelo? Mas como que eu olho para o Senhor Jesus? Muito simples, é só abrir as Escrituras e ver quais atitudes que Jesus teve em lidar com pecadores, em lidar com finanças, em lidar com oração, em lidar com o que ele saía da boca dele, né? Então, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a exata expressão do ser de Deus. Então, Deus não está distante, a glória de Deus não está distante, é olhar para o Filho, né? Voltando para a Tessalonicenses, embora como apóstolo de Cristo pudesse ter feito exigência, né? Então ele poderia ter algumas exigências aqui para aquele turma. Ele fala assim, preferimos carinhosamente quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os filhos. Então ele traz aqui para um contexto agora de uma ama de leite. Qual é naquela cultura e em algumas culturas, até no começo dos séculos aqui, hoje você tem locais que tem banco de leite, né? Quando a mãe não tem leite suficiente, ela vai num banco de leite e pode amamentar seu filho. Naquele contexto, você tinha amas de leite, que eram mulheres que também teve um período aí de gravidez parecida com aquela da sua senhora, e ela dava de mamar em lugar da mulher que não tinha leite, por algum motivo. O que uma ama de leite espera? Nada. Ela só doa o leite. E Paulo está dizendo o seguinte, eu dei as coisas para vocês. Eu me ofertei para vocês. Eu fiz as coisas. Eu não esperei nada em troca, né? Então, eu não estou buscando a meu reconhecimento. Mas sim, a única coisa é eu busquei entregar essas coisas para vocês. Perguntas e questões para a gente orar, porque nós vamos acabar hoje. O texto que você tinha colocado em 1 Coríntios 10 é 10 aí, é 10. Qual? O de 10? Ali? Tá. Aqui? É 10:31. 10:31. Tá bom. 2 erros hoje, hein? 3 entrega o taco de betes, né? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua bondade e graça. Obrigado, Senhor, porque esse deve ser o nosso papel, esse deve ser o nosso desejo, sermos mais parecidos com seu Filho Jesus. Sabemos, Senhor, que é uma jornada, precisamos de fato, Senhor, ser transformados a cada dia, esperando de fato, Senhor, aquele momento glorioso em que estaremos contigo. Assim, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui que ocorrerá esse dia, no momento certo, na hora certa, debaixo da sua supervisão. Que assim os nossos dias aqui, seja para honrá-lo, glorificá-lo, Senhor, como o Senhor merece. E nos ajuda, Senhor, a lidarmos com os desafios do nosso dia a dia. É o que peço para a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui. E é em Cristo que nós oramos. Amém.